Bom dia, gente. Desculpe o atraso. Ontem foi dia de missão. Cheguei bem tarde em casa, mas estamos aqui em nome de Jesus. Bom dia, Pri. Bom dia, Thiago. Bom dia, Yasmin. Vamos compartilhando. Já vamos chegando, compartilhando essa live aí para os amigos. Clica no avião de papel e compartilha. Selecione aí pelo menos 50 amigos aí do seu Instagram e envie esta live. Sobe o coração aqui, ó. Clica nesse coraçãozinho, sobe ele aí. Bom dia, Nayane. Bom dia, Dourado. Bom dia, Érica, Duda. Bom dia, Cíntia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A minha mãe. Benção, mãe. Emocionada já, glória a Deus. Isso é um sinal que o Espírito Santo já está no meio de nós e Ele quer fazer mais e mais nas nossas vidas. Então já se abra, já dá abertura para que o Espírito Santo já possa ir te tocando. Já vai dizendo, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, vem sobre os meus pensamentos, vem Espírito Santo sobre a minha vida, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu estou vivendo e passando. Vem Espírito Santo de Deus e toma a rédea de tudo na minha vida. Diz aí com as suas palavras. Vai dizendo com as suas palavras e pede para o Espírito Santo tomar conta da sua vida, para Ele tomar o domínio da tua vida. Vem Espírito Santo, vem poderosamente sobre nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo no meio de nós, Tu és bem-vindo. Toca-me no mais profundo do meu ser, da minha alma, dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eis-nos aqui. Eis os teus filhos e filhas, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Aleluia. Amém. Compartilhou. Clicou aqui no avião de papel. Sobe esse coração aí. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí. Sobe esse coração aí pra gente notificar mais pessoas aí no Instagram. E compartilha a live. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Você que está vindo aqui pela primeira vez. Amanhã é o dia de Dom Bosco. Falhei 2 dias, não fiz 2 dias da novena. Misericórdia, peço perdão. Mas hoje é o 8º dia da novena de São João Bosco. Vou postar lá hoje o 8º dia. Vou fazer os 3 dias hoje. E amanhã é o dia dele. Dia de São João Bosco, patrono da juventude. Ele é o nosso pai espiritual que cuida dos jovens. Amém? Bora então. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Ó, o Dalécio falou que vai fazer um Rios amanhã com pontos importantes sobre São João Bosco, hein? Então, segue o Dalécio. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 2. Hebreus 11, versículo de 1 a 2. O salmo de hoje é Lucas 1. O salmo de hoje é Lucas 1. Eu só não sei falar o versículo porque o site da CNBB não abriu. Mas a gente vai ler aqui no aplicativo, na liturgia diária. É o Lucas 1. Lucas 1 é o salmo de hoje, gente. Tá travando, gente? Vamos falar sobre fé hoje. Essa leitura vai nos trazer sobre a fé. O que é fé? A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e prova de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Um bom testemunho. Versículo 8. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como migrante na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os cordeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidos alicerces, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia na praia do mar. Todos estes morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria, e se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para ela. Agora, porém, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac em sacrifício. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaac que terás a sua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho como prefiguração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos falando sobre fé. Se você estiver com dúvida,
da sua fé, se você quer ensinar alguém a ter fé, Hebreus 11 é o capítulo que vai te direcionar sobre fé, o que é fé. Se alguém te perguntar o que é fé, como obter fé, leia com ele Hebreus 11. Leia junto com ele, medite junto com ele do jeito que eu vou meditar aqui com vocês hoje. Vamos destrinchar esse capítulo 11, que tem mais coisas falando sobre fé. Mas hoje a liturgia nos traz esses versículos. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre fé, que é o fundamento daquilo que a gente ainda se espera. Ainda se espera. Fé, esperança e amor. 3 palavrinhas chaves. Fé, esperança e amor. Não tem fé sem amor. Não tem fé sem esperança. Esperança é esperar em algo que ainda vai acontecer, mas eu já acredito hoje. Eu já acredito hoje, agora. Eu acredito, já estou visualizando, mentalizando que vai acontecer, porque eu tenho esperança que aquilo que eu estou pedindo hoje vai acontecer. Não no meu tempo, no tempo de Deus, mas vai acontecer. Porque eu estou já, aquela teoria da atração, eu já estou atraindo isso para a minha vida. Eu já estou atraindo que isso vai acontecer, porque é a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas tenho que esperar. Tenho que esperar na hora, no lugar certo que Ele vai me providenciar. Ele vai me providenciar, porque tudo que eu peço Ele me dá. Pedis e recebereis, que vai acontecer. Já aconteceu, exatamente. Já aconteceu. Isso então é esperança. E a fé, nada mais, nada menos que é esperar a prova daquilo que não se vê. Você já tá vendo que deu certo, mas aos olhos nus você não vê. Mas você está acreditando, você está confiando. Você está confiando. Não, Dalécio, eu não estava na missão ontem, eu estava em missão ontem. Eu fui fazer um pastoreio na cidade de Londrina, aqui no Paraná. Minha fé está muito pouca, fico no meu coração, Senhor, quero voltar nos teus braços, necessito de ti. Você vai voltar hoje, Beatriz, para os braços de Deus, tá bom? Fica em paz, fica tranquila, só recebe da parte de Deus que Ele vai te entregar muito hoje, tá bom? Ele vai tocar, já tá tocando no seu coração. Só acalme, tenha paciência, tranquilize seu coração, não perturbe o teu coração, vai dizer a palavra. Fique em paz. Então, gente, a fé é você acreditar em algo que você não vê. Porque Deus a gente não vê. Jesus a gente não viu. O Espírito Santo a gente não viu. A gente sente. A gente não viu, mas a gente sente. Isso é fé. Isso é confiança, é fé. É fé em um Deus invisível, como vai dizer no Antigo Testamento. As pessoas chamavam Deus de Deus invisível. Porque a gente não vê. Ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Todo mundo acredita. Todo mundo não. Todo mundo deveria acreditar. Mas nem todo mundo acredita. Mas nós, cristãos, que estamos aqui, que buscamos, nós acreditamos. Ou deveríamos acreditar. Que Deus existe. Deus está no meio de nós, porque a palavra dele nos garante. A palavra dele é verdadeira. A palavra dele é viva. É uma chama, é uma fagulha de fogo no nosso coração. Porque ele está vivo e está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele está no meio de nós.
Se Ele está no meio de nós, eu acredito, eu tenho fé. Se você não acredita que Ele está no meio de nós, você não tem fé. A fé é acreditar em algo que não se vê, mas que sente. Acredita, porque a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é verdadeira. Se você não crê na palavra, você não crê em Deus, você não tem fé. Que eu acredito que não é o caso de vocês aqui. O mínimo de fé vocês têm, eu tenho certeza. Senão vocês não abririam uma live da Cola de Deus para falar de Deus. Talvez a sua fé está abalada, a sua fé está com dificuldade. Mas isso aí é um processo, né? Uma caminhada. Mas fé você tem. Eu acredito. E seguindo mais a palavra, então, a gente vai aí aqui o Hebreus vai trazer a carta aos Hebreus, vai trazer aqui sobre Abraão, o pai da nossa fé. Ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Abraão, o pai da fé, obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. Abraão obedeceu pela fé a voz de Deus, ao ponto de dar o seu filho único, lá no versículo 17. O filho único, naquela época, quando Deus falou com ele, acho que ele não tinha Jacó ainda. Ou melhor, Jacó é filho de Isaac, disfarça. Isaac, seu filho único não, o filho da promessa. Como exercitar a fé, já vou falar. Só vou terminar o raciocínio aqui de Abraão. Deus falou com Abraão para ir para a terra prometida. Ou melhor, para uma terra prometida a ele. Salve, Maxwell. Mano, a nossa live era hoje, né, mano? Bora entrar ou não? Nossa, esqueci. Jeová. Esqueci total, velho. Sangue e fogo. Mano, se você puder entrar, se você falar aqui, eu já te chamo. Esqueci totalmente. Lembrei ontem, mas esqueci hoje. Oh my God. Tô bem na fita. Abraão para a fé. Ele foi provado na fidelidade, na fé. Deus leva Abraão para o monte. Deus leva Abraão para o monte. E ele pede para Abraão, isso aqui você vai ver que é exercitar a fé. Ele pede para Abraão, seu filho, o filho da promessa, filho Isaac, que ele não acredita, por um momento ele fraquejou na fé. Abraão fraquejou na fé quando ele não esperou que Deus daria um filho da sua esposa. E aí ele teve relação com a sua escrava, teve Ismael, e aí logo depois Deus deu Isaac. E Deus prova ele na fidelidade. Quando Deus leva ele para um monte e pede o filho dele como sacrifício. Imagine você, pai e mãe, e Deus te pede seu filho como sacrifício. Você ia dar? Isso é exercitar a fé. Deus está mandando, é uma ordem. Vá para o monte e ofereça o seu filho, o filho da promessa que eu te prometi, para ser sacrificado. E aí? E aí? O que você faria? O que você faria? Isso é ser forte. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Deus, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo e eu fui. Chegou na hora do sacrifício.
na hora que Abraão ia executar a oferenda, Deus manda ele parar. Nos últimos minutos do segundo tempo, Deus manda ele para Abraão, para. Já vi que você tem fé, já vi que você é fiel a mim. Faz-me fiel a ti. Lembra que eu já falei isso algumas vezes, naquela canção nossa, Refrigera Minha Alma, que canta, faz-me fiel a ti. Abraão foi provado na fidelidade, na fé. E no último minuto do segundo tempo, Deus manda ele parar e ele não sacrifica o seu filho. Mas ele foi obediente. Isso aí, Abraão foi obediente e fiel a Deus. É aqui que tem o ensinamento. É aqui que tem o ensinamento de Deus para nós, essa palavra. Até que ponto nós temos fé? Porque a gente diz que a gente tem fé, que a gente acredita em Deus, mas na hora da prova, a gente às vezes nega Deus. Às vezes a gente não confia no que Deus está mandando a gente fazer. Qual é o seu Isaac que hoje você precisa ofertar? Em sacrifício, em oblação, por amor a Ele. Qual é o seu Isaac que você precisa ofertar para Ele? De forma prática. Vou falar de forma prática. Se o seu namoro, o seu noivado está te levando a pecar, se você está tendo relação sexual antes do seu casamento e vocês não mudarem de vida, não se converterem, oferte a Deus. Vocês não estão preparados para casar. Se vocês não sabem ser fiel no pouco, antes do casamento, vocês não vão ser fiel a Deus. Fiel no matrimônio. Vocês não vão ser fiel um ao outro. O adultério vai entrar porque vocês não sabem esperar. Vocês não estão preparados para o casamento. Porque vocês não estão vivendo o mínimo. O mínimo. A fé. O mínimo. Seja fiel no pouco e Ele muito mais vai te dar. Mas você que está vivendo uma vida desregrada sexualmente antes do casamento, você está em pecado mortal. 6º mandamento da lei de Deus, é uma ordem. Não pequeis contra a castidade. E aí? E aí? Quando que você vai mudar de vida? Quando que você vai começar a obedecer a Deus? Por que as coisas não acontecem na tua vida? Porque você não é fiel no pouco. Porque você não é fiel no pouco. Você não é fiel nos mandamentos. Você não é fiel nos mandamentos. Você não está honrando seu pai e sua mãe. Você fica discutindo com seus pais. Você fica rebatendo. Você fica fazendo ping-pong com seus pais. Por isso que sua vida não vai para frente. Por isso que sua vida não vai para frente. Porque vira e mexe você solta nesse assunto. Sinal de que tem gente aqui precisando ouvir. Espera a mentoria, Mireia. Você vai ver o que eu vou fazer nessa mentoria. Vai ser rasgado o jeito que eu vou falar desse assunto. Só espera. Faça isso hoje, não espera para amanhã. Aí que acontece? A gente vê uma humanidade, né, uma geração, pessoas que querem a graça, a bênção, a promessa de Deus, mas não quer se sacrificar, não quer sacrificar os seus pecados. Qual é o seu pecado? Ofereça para Deus. Se o seu namoro está te levando a pecar, corta. Ofereça, é o seu Isaac que você tem para oferecer. Porque o seu namoro não está te santificando. O seu namoro não está te levando para Deus. Não está te levando para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E você não está cumprindo a vontade de Deus. Eu não estou te julgando. Entendo o que eu estou falando. Eu não estou te julgando. Mas essa atitude, a sua escolha, está te levando as consequências daquilo que você está vivendo. Entende? É uma ordem. O mandamento de Deus é uma ordem.
Ele não escreveu o mandamento só porque ele estava a fim de deixar 10 mandamentos. Não, meu amigo. Ele escreveu os 10 mandamentos para educar o povo. O povo estava se perdendo. E o povo estava se perdendo. Tava não. Até hoje tá. Até hoje está. Até hoje está. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é muito maior que o pecado. Muito maior que o pecado. Só que a gente infelizmente, tem que falar, a gente é trouxa. A gente cai na cilada do pecado que nem um trouxa. Me desculpa falar essa palavra, mas a gente parece que não sei o que acontece. A gente sabe da verdade, a gente sabe qual é o mandamento, a gente sabe que aquilo vai fazer mal pra gente e a gente insiste naquilo. Meu Deus, por que é que a gente não vira a chave? Quando Deus disse que ele precisava ofertar tudo, para ele já tinha sido ofertado a vida dele, o tempo dele, mas Jesus dizia dos seus pecados. Era Jesus que queria. São Jerônimo, um santo. O que é a oferta? O que é o sacrifício? A oferta, o sacrifício é o seu pecado, aquilo que você está vivendo, porque o Cordeiro de Deus morre no altar para purificar, para nos libertar dos nossos pecados. Então, qual é o sacrifício que você, Abraão de hoje, vai ofertar? Qual é o seu sacrifício que você precisa apresentar hoje para Deus? Qual é o seu sacrifício? Fala para Deus o que você vai ofertar, qual é o seu sacrifício, qual é o pecado que você vai colocar no altar para ser purificado. O fogo vem para purificar, para limpar os nossos pecados. Queima, pede para o Espírito Santo hoje queimar todos os seus pecados, todas as suas impurezas. Queima, Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Queima, purifica, arranca de mim esse pecado. Arranca de mim esse pecado. Arranca de mim isso que está me fazendo mal. Eu não vou mais me submeter a esse mal. Eu não vou ser mais escravo desse mal. Eu não vou. Espírito Santo, me ajuda, que sozinho eu não consigo. Mas eu sei que com a sua força, com os teus dons, eu posso. E você quer me ajudar. Então, Espírito Santo, vem sobre mim e me ajuda. Me ajuda a fazer a vontade do Pai, que é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradável. Amém? Queima. Aleluia. E assim Abraão foi provado. Abraão foi provado e ofereceu o filho da promessa em sacrifício. É em Isaque que terás a tua descendência. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. Olha o tamanho da fé de Abraão. A fé de Abraão era tão grande que ele estava convencido no seu coração de que Deus, ele poderia ressuscitar até mesmo seu filho se ele fosse sacrificado. E assim recuperou o filho como prefiguração. Prefiguração do Senhor no monte. Deus se faz presente naquele monte. Pela fé de Abraão. Pela fé de Abraão. Falou assim, eu creio no meu Deus, eu sei quem é meu Deus. Eu sei que Deus não vai permitir que eu sacrifique o meu filho, o filho da promessa. Então, eu vou obedecer e vou até o final. E ele foi. E ali ele se prefigura, ali ele aparece, ali ele se mostra. Ali ele se mostra para Abraão. E ali ele tem certeza que Deus estava com ele.
Deus estava com ele. E ele, Deus, jamais abandonou, deixou de lado ele. Abraão. Ele foi convencido que, olha, no coração de Abraão já era convencido que Deus era capaz de ressuscitar os mortos. Que ele era capaz. Isso é fé, gente. Vocês estão entendendo o que é fé? O que é exercitar a fé? Vocês estão entendendo o que é exercitar a fé, gente? Tá fazendo sentido ou não? A fé de Sara, sua esposa, ó, versículo 11, pela fé, embora Sara fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da idade, tornou-se capaz de ter descendência. De ter descendência. Fé, Sara, estéril. Sara mais velha, os dois estavam passados da idade. E pela fé, eles geraram Isaac. Pela fé. Vocês estão entendendo como a fé é acreditar em algo que não se vê? Sara não estava vendo, Abraão não estava vendo, só estava acreditando. Então fé é acreditar, é confiar. Acreditar e confiar. Acreditar e confiar. Nele, que vai realizar, que vai fazer na minha e na sua vida, mas precisa de que eu e você acredite. Se nós não acreditarmos, nada disso vai acontecer, nada daquilo que a gente pede para Deus vai acontecer. O primeiro passo é acreditar, é confiar na palavra, na direção, na ordem de Deus. Por isso que São Tomé fala: Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. E olha que Tomé andou com Jesus, viu Jesus, tocou em Jesus. Ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus fala assim: bem-aventurado aqueles que creem sem ter visto. Só que Jesus teve que aparecer para Tomé. Para ele acreditar que Jesus, o seu mestre, tinha ressuscitado. E aí? Isso é fé, meus irmãos. E Jesus disse e diz: bem-aventurado aqueles nessa geração que acreditam nele sem ter visto. Somos nós. Não vimos, mas acreditamos. Acreditamos na palavra, acreditamos na promessa, acreditamos que ele está aqui e ele está providenciando tudo para o nosso bem. Porque o que ele mais deseja de cada um de nós é a nossa felicidade. Amém? É isso. Então vamos ler o Salmo Responsorial. Deixa eu ver se vai abrir aqui na CNBB para eu falar para vocês qual é o versículo. Não está abrindo, então eu vou ler aqui na liturgia diária. Salmo Responsorial. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, o seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder do inimigo e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Essa oração é a oração do Benedictus.
a oração que deixa eu ver, Lucas 1, né? A oração de Zacarias. Aqui, ó. A oração de Zacarias está em Benedictus, a partir do versículo 57. Você vai ler aqui, ó. Versículo 68. Lucas 1, versículo 68. É a oração do Benedictus, a oração que o pai de João Batista, Zacarias, fez no dia do nascimento de João Batista. Vou repetir. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo Deus visitou e libertou. Ele fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, Jesus de Nazaré, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Assim, Deus mostrou misericórdia aos nossos pais, Abraão, recordando a sua santa aliança. Deus fez uma santa aliança com Abraão, quando fala que assim mostrou misericórdia aos nossos pais. Deus mostrou misericórdia a Abraão, que nós acabamos de falar, e o juramento de fé de Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, sem medo, em santidade, em justiça diante dele, enquanto perdurarem os nossos dias. Eu e você, reconhecendo a aliança de Abraão, reconhecendo a fé desse homem, o nosso pai na fé, reconhecendo o juramento que ele fez, reconhecendo a atitude que ele tomou, aumentando a nossa fé, acreditando que se Abraão, nosso pai, deu esse exemplo, nós também conseguimos. Nós devemos servir a Deus sem medo, em santidade. Em santidade. Ferir os 10 mandamentos é ferir a santidade. Não amar a Deus sobre todas as coisas é ferir a santidade. Não amar o próximo como a si mesmo é ferir a santidade. Roubar, matar, cobiçar coisas alheias, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o homem do próximo, é contra a santidade. Sexo antes do casamento é contra a santidade. É contra a santidade. Não é agradável. Falar do nome de Deus em vão é contra a santidade. Usar o nome de Deus para ganhar algo, para enganar as pessoas, é pecado contra a santidade. Então nós devemos servir a Deus sem medo e em santidade, em justiça diante dele, até os últimos dias de nossas vidas. Amém? Em santidade. Tem uma música de Valmir Alencar que fala em santidade. Amém? Amém, igrejinha? Vocês estão aí? Marcos 4:35. Marcos 4:35. A tempestade acalmada. Vocês estão aí? Aleluias. Labassura e cantará labas. Aleluia. Amém significa assim seja. Vocês estão testificando o que eu estou falando. Está fazendo sentido para vocês. Vocês estão dizendo, sim, assim seja. Assim seja na minha vida. Aleluia. Oh, labassura e cantará labas. Aleluia. Bora então, galera. Vamos ler o evangelho de hoje. Marcos 4, versículos de 35 a 41. Diz assim: naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água.
Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? A ele nós servamos sem medo, disse o Salmo. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande medo, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Por que é que vocês são tão medrosos? Por que é que vocês têm tanto medo? Por que o medo tem paralisado vocês? Por que o medo tem paralisado vocês? Por que vocês estão envergonhados? Por que vocês estão se julgando? Por que vocês estão se autocondenando pelo pecado de vocês? Vocês não se arrependeram ainda? Vocês ainda não acham que o que vocês estão fazendo está correto? Vocês estão com medo porque vocês não se arrependeram. Vocês estão com medo porque vocês ainda não se arrependeram dos seus pecados. Vocês ainda não choraram por causa dos seus pecados. Vai dizer uma outra palavra em Hebreus. Vou ler para vocês. Hebreus 12. Um capítulo adiante. Olha o que diz Hebreus 12. Vixe. Nossa. Tá, eu não vou achar agora. Depois eu falo, não vou achar agora. Mas Hebreus 12 fala assim, ó. Nós ainda não resistimos na luta contra o pecado. Não, nós ainda não resistimos até o sangue na luta contra o pecado. Eu e você ainda não resistiu até sangrar a nossa carne na luta contra o pecado. Vocês ainda permanecem medrosos porque vocês ainda não choraram pelos seus pecados. Vocês não se arrependeram pelos seus pecados. É por isso que você está envergonhado e com medo. Você está fazendo igual Adão e Eva fizeram. Quando Deus estava caminhando no jardim do Éden, todos os dias Deus ia, no final da tarde, ia visitar Adão e Eva. Todos os dias Deus vem nos visitar. Todos os dias Deus vem nos visitar. Deus, Ele sonda os nossos corações. E quando Ele vem, a gente se sente envergonhado e com medo, porque a gente não se arrependeu ainda dos nossos pecados. Ainda nós não choramos por causa dos nossos pecados. É por isso que nós permanecemos medrosos. Porque o medo está nos paralisando. O medo está nos afastando de Deus. Porque a gente está se sentindo envergonhado, a gente está se autocondenando, se destruindo. E a gente está aceitando a mentira de Satanás sobre a nossa vida. Quem te condenou, Sabrina? Quem é que te condenou? Olha a passagem do Evangelho. A mulher foi pega em adultério, traiu o marido. Traição, adultério naquela época era motivo de apedrejamento. Aquela mulher ia ser apedrejada e ela chega diante de Jesus. Ela e eles que queriam tacar pedra nela. Jesus começa a escrever na areia, no chão.
Vai dizer os estudiosos que ele começa a escrever os pecados daqueles que queriam tacar pedra nela. Um a um foi saindo. E Jesus pergunta para ela: cadê aqueles que iam te condenar? Cadê aqueles que te condenaram? Cadê? Cadê aqueles que te condenaram? Foi saindo um por um. Sabrina, pare de se condenar. Você não tem que ter vergonha de Deus. Deus te conhece, minha filha. Deus te conhece da cabeça aos pés. Não precisa se envergonhar. Ele te conhece, ele sabe quem você é. O seu pecado foi lavado. O seu pecado foi perdoado. Não há mais condenação, não há mais julgo. Não há mais julgo sobre você. Ele já te lavou. Ele já derramou todo o sangue dele para nos purificar. Porque nós ainda não lutamos até o sangue na luta contra o pecado. A gente, infelizmente, tem se acostumado com o pecado e a gente tem vivido no comodismo do pecado. E aí, o medo, a vergonha está paralisando você. Faz sentido ou não? O que falta então é lutar contra o pecado, exatamente. Lembra que eu já falei essa semana 2 vezes, aquela música, Eu Escolho Deus. Eu vou mandar para vocês essa música, acho que não sei se vocês escutaram ainda. Eu escolho Deus, e todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações vêm, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Olha, eu carrego aqui, ó, tem uma mensagem aqui para você. Não troque propósitos por propostas. Não troque o seu propósito por essas propostas indecentes que fazem diariamente para você. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as tentações me vêm, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus todos os dias. Todos os dias da minha vida. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todos os dias. É assim que você vai vencer o pecado. Como, Vinícius? Escolhendo Deus todos os dias. Escolhendo o mandamento todos os dias. Escolhendo a santidade todos os dias. Escolhendo uma vida reta todos os dias. É assim que você vai viver a vontade de Deus para a tua vida. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todos os dias. Já não sou eu mais que vivo a minha vida, mas é Cristo que vive a minha vida. Não sou eu que vivo, mas Ele que vive em mim. Amém? Aleluia. Eu acredito, eu tenho fé que vocês entenderam a mensagem de hoje. E se vocês estavam com a fé abalada, a partir de hoje a fé de vocês está sendo aumentada. Tenho certeza absoluta que a palavra de Deus penetrou no coração de vocês. E a fé de vocês, a partir de hoje, está aumentando.
Então, tome posse. Acredite, tenha fé e siga. Siga. Amém? Então é isso, aleluia. Vamos tirar um print. Tira um print aí. Tira um print aí, marca o Vinão. Vinão arrasta pra cima, vocês já sabem, né? É nice. Tirei o meu print. Então, para você que ainda não tá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, segue eu. Me segue aí, @Vinão Colo de Deus. Estou rumo aos 10k, às 10 mil seguidores. Tá, Vinícius, mas por que você quer 10 mil seguidores? Porque eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar disponibilizando conteúdo de qualidade. Eu quero colocar arrasta pra cima links que vai te agregar na tua vida cristã. Eu quero colocar um arrasta pra cima ali de uma música, Escolha o Deus, para facilitar o acesso. Para facilitar o seu acesso aos conteúdos que você tem que ouvir e assistir. E não esses conteúdos porcaria que tá aí na internet, na televisão. Tá bom? É só você entrar no meu perfil, @Vinão Colo de Deus, tem um link lá. Você clica no link, você entra no grupo do WhatsApp, você entra no grupo do Telegram, você se inscreve no meu canal do YouTube. Essa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Lá tem a campanha da construção da Márcia, vai acabar amanhã, nos ajude. Faltam um pouco mais de 20%, então nos ajude. Se você tem condição financeira, se você conhece alguém que tem condição em financiar, investir nessa construção da casa da Márcia, entra lá, conhece o projeto. Amanhã vai acabar a campanha, tá bom, gente? Então nos ajude em nome de Jesus, tá bom? Então lá tem todos os links, @Vinão Colo de Deus. É só você entrar no meu perfil, seguir o Vinão e clicar nos links. Fechou? Então, bora que nós somos os escravos de Jesus. Bem lembrado, Mireia. Eis aqui os escravos do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém? Beijo grande. Amanhã nós nos encontramos às 7h01 da manhã. Tá bom? Desculpa o atraso de hoje. Mas amanhã nós nos encontramos aqui às 7h01 da manhã. Compartilha, marca eu aí nos seus stories e chame mais uma pessoa para participar amanhã. Tá bom? Beijo grande. É nóis. Tamo junto até que ele venha. Aleluia!